E aí, gente, tudo certo? Outubro acabou, então, o vídeo de hoje para mostrar as minhas leituras do mês de outubro. E outubro provavelmente foi o mês que eu mais li na minha vida. Eu fiquei até assustado com a quantidade, porque foram 54 quadrinhos lidos. Acho que o mês que eu mais tinha lido quadrinho, tirando esse, eu tinha lido 47. Mas, enfim, tem bastante coisa variada. Tem desde mensalzinha até ônibus, gibi brasileiro, enfim, tem realmente de tudo. Então, esse vídeo especificamente eu não vou falar tanto sobre cada um dos quadrinhos, porque às vezes um vídeo em que eu mostro 30 e poucos quadrinhos acaba ficando com 1 hora, um vídeo com 54 ficaria muito longo se eu falasse como eu costumo falar. Então, eu vou falar um pouco menos sobre cada quadrinho para o vídeo também não ficar com 2 horas de duração. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, de hypar o vídeo também. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios e você pode conferir eles clicando no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. E caso você fique interessado em algum quadrinho aqui que eu mostrar, os que tiverem na Amazon pelo menos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e entrando por meio desse link, comprando eles ou qualquer outra coisa, você ajuda bastante o canal. Mas para começar, assim, sempre dividido por editora, né, como eu sempre faço, mas para começar eu vou mostrar para vocês 2 quadrinhos que eu li em formato digital, né? O primeiro deles foi A História Mais Triste do Mundo, do Eduardo Medeiros, um quadrinho brasileiro que saiu aqui no Brasil, se não me engano, independente e depois pela Stout Club, que é uma editora de quadrinistas brasileiros, né? Se não me engano, tem o Rafael Albuquerque, o Matheus Santo Louco e tudo mais. Acho que o Medeiros é um dos donos dessa editora também, não tenho certeza. Mas tem um desenho muito bonitinho do Eduardo Medeiros e é uma história bem simples. Vai contar uma desilusão amorosa que esse personagem vai ter. Esse personagem é um punk, ele tem esse estilo de vida punk, mas ele tá apaixonado por uma menina. E ele vai acabar indo num show em que essa menina também iria ele, o amigo dele e essa menina, só que o amigo dele dá pra trás no último momento e acaba indo ele, a menina e esse cara que é o date da menina que ele tá gostando, né? E ele fica muito bravo com isso. E a história vai se desenrolar a partir disso, né, dele tentando conquistar ali a menina e não conseguindo. É um quadrinho mais voltado para comédia, é bem engraçado, e é um quadrinho que eu queria ler fazia bastante tempo já, mas também tenho que dizer que ele me decepcionou um pouco. Eu esperava um pouco mais dele assim, mas é realmente só uma historinha de comédia, mas bem bacana. E o outro quadrinho digital que eu li é um quadrinho que ainda não saiu no Brasil, que é a primeira edição de Deadpool e Batman, né? Essa é a edição da Marvel, Deadpool e Batman, não a Batman e Deadpool, que se não me engano ainda nem saiu. Mas a parte da Marvel é escrita pelo Zeb Wells, que é um escritor que eu não gosto muito, e desenhada pelo Greg Capullo, né? Só que aqui tem vários e vários crossovers. O principal deles sendo o Deadpool e o Batman. E é uma história bem qualquer coisa, assim. Eu acabei não gostando tanto. Mas é interessante de ver o Batman e o Deadpool interagindo, né? Porque eles são personagens extremamente diferentes. Aqui o Deadpool encontra o Comissário Gordon. Tem umas partes engraçadas e vai mostrar o Batman e o Deadpool tentando vencer o Coringa, né? De uma coisa ali que ele vai fazer. Mas é uma história realmente qualquer coisa, mas eu vou continuar lendo. Se não me engano, já saiu a segunda edição, até eu preciso ler. Mas ao longo da revista, né? Uma revista de 60 e poucas páginas, vai ter outros crossovers, né? Por exemplo, vai ter Capitão América e Mulher Maravilha, Jeff e Crypto, Demolidor e Arqueiro Verde, Rocket Raccoon e Lanterna Verde, o Velho Logan e o Batman Cavaleiro das Trevas, que é escrito e desenhado pelo Frank Miller, que eu achei isso bem interessante. E por fim vai ter o Logo, que é o lobo junto com o Logan.
e é bem qualquer coisa também. Tem umas equipes criativas interessantes, né? Por exemplo, Capitão América e Mulher Maravilha é do Chip Zdarsky com o Terry Dodson, Demolidor e Arqueiro Verde é do Kevin Smith com o Adam Kubert, mas é bem qualquer coisa. A maioria deles, na minha opinião, é ruinzinho, mas a maioria também tem desenhos bons. Principalmente esse da Mulher Maravilha com o Capitão América tem desenhos muito bons. Tem essa bem fofinha que é do Jeff com o Crypto, né? E é uma historinha muda, é bem fofinha mesmo. Eu gostei bastante dessa, acho que foi a que eu mais gostei. A que eu mais tinha interesse por ser meu personagem favorito é Demolidor e Arqueiro Verde, mas, enfim, nada se salva muito assim. Eu achei bem interessante a que o Frank Miller faz, né, que é o velho Logan e o Batman Cavaleiro das Trevas, mas tem esse desenho atual do Frank Miller que eu acho bem sofrível. Mas, enfim, esses foram os quadrinhos que eu li no formato digital. Então agora vamos lá para os quadrinhos físicos, né? Começando pela editora Darkside, eu li um quadrinho da editora Darkside, que foi O Morro da Favela, escrito e desenhado pelo André Diniz. E nesse quadrinho ele conta a história de um fotógrafo chamado Maurício Ora, e é um quadrinho extremamente interessante. Não é o melhor quadrinho que eu li do André Diniz, nem nada assim. O meu preferido dele é o Tatu, que também saiu pela Darkside. Eu acho o Tatu espetacular, mas esse quadrinho também é muito bom, e como eu disse, ele vai contar então a história desse fotógrafo, que existe de verdade, né, que é o Maurício Ora. Vai contar desde a infância dele até como ele virou um fotógrafo famoso, teve suas fotos expostas em museus da França, da Europa e tudo mais. Então é bem bacana de ver esse crescimento dele. A gente vê que na favela em que ele cresceu foi o pai dele que começou o tráfico por lá, e a gente vê como ele conseguiu sair dessa vida, né, por meio da fotografia, porque um dia assim ele estava trabalhando, ele fazia joias, e como pagamento um cara dá para ele uma câmera, e a história segue a partir daí, né? É realmente muito bacana, muito triste também de ver essa realidade, né? E o que eu achei bem interessante é que no final tem as fotos do Maurício Ora, né? Fotos realmente bem bonitas, e ele sempre retrata então a realidade em que ele viveu. Quadrinho bem bacana mesmo, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, e esse quadrinho foi enviado aqui para o canal pela editora Darkside, então muito obrigado à editora Darkside. Agora, um quadrinho da editora Tábula, e acho que é o primeiro quadrinho que eu tenho da editora Tábula, na verdade, que é A Pro, do Garth Ennis, né? Escrito pelo Garth Ennis e desenhado pela Amanda Conner. Isso, Amanda Conner. A Pro é um quadrinho que eu já tinha lido muitos anos atrás, acho que uns mais de 10 anos atrás, e eu lembro que na época eu achei bem divertido, porque qual que é a ideia dessa história? Uma prostituta que vai ganhar superpoder e meio que vai entrar pra Liga da Justiça do universo desse quadrinho, né? Só que ela faz as coisas todas erradas, né? Aqui, por exemplo, tem ela. Você consegue ver o que ela tá fazendo, né? Mas, enfim. E vai contar essa história, então, de como seria uma prostituta ganhando superpoderes. É um gibi bem fininho. A história principal tem ali umas 60 páginas, mais ou menos. E depois tem uma história extra que foi feita alguns anos depois. Sinceramente, na época que eu li, que eu era mais começo ali da adolescência, eu gostei mais, né? Eu fiquei, meu Deus, que quadrinho diferente, não sei o que lá. Hoje em dia eu achei mais qualquer coisa, assim. Mas era um quadrinho que eu queria ter na coleção, né? E fazia tempo que já tinha saído no Brasil, então fiquei feliz de ser relançado aqui pela editora Tábula. Agora da editora Hyperion Comics, ou Hyperion Comics, o volume mais recente de Usagi Yojimbo. Esse é o volume 6, o Ciclos, escrito e desenhado pelo Stan Sakai. Cara, eu gosto muito do Usagi Yojimbo, né? Vai contar a história desse coelho samurai, que é o Miyamoto Usagi, que é uma referência clara ao Miyamoto Musashi, né?
e vai contar as aventuras dele, mas é um quadrinho mais puxado para quadrinho infantil, mais puxado para comédia, né? Nunca tem sangue, os inimigos morrem com a língua para fora, assim, como se fosse desenho animado. Tem um desenho também bem fofinho, inclusive eu gostaria muito que esse quadrinho fosse colorido, ia ficar muito bonito, mas assim, é um quadrinho realmente mais voltado para criança, mas também tem alguns temas muito assim, bacanas para quem não é criança, né? Algumas coisas que criança pode ler, mas não necessariamente vai entender ou vai ser muito impactado com isso. Porque aqui nesse volume, por exemplo, a gente descobre, na verdade, que o filho dessa antiga paixão do Uzagi, na verdade é filho dele, e ele não sabia, né? E ele vai ter que lidar com isso. Mas é muito bacana, e eu já tô triste que o próximo volume, o volume 7, vai encerrar a coleção. Eu espero muito que a Hyperion continue lançando, porque além desse 7 que fecha a primeira fase do quadrinho, tem muitos e muitos outros volumes, outras séries que o Stan Sakai faz. Se não me engano, faz até hoje. Então, espero muito que realmente saia tudo no Brasil, mas por enquanto o que a gente vai ter é esse primeiro ciclo que vai se encerrar em 7 volumes. Mas eu gosto realmente bastante do Uzagi Yojimbo, e foi um quadrinho que era muito pedido pelo pessoal, né? Porque já tinha saído uma parte pela editora Devi, uma parte pela Nova Sampa, se não me engano, e agora a Hyperion pegou e lançou então toda a primeira fase. Quer dizer, ainda não, né? Porque falta lançar o último volume, mas espero que saia em breve. Agora, da editora Devi, eu dei encerramento em uma série, e uma série que eu gostei muito de ler, que é Criminosos do Sexo. Esse é o volume 4, com o subtítulo de Mega Sex, escrito pelo Matt Fraction e desenhado pelo Chip Zdarsky. E é interessante ver o Chip Zdarsky desenhando, porque hoje em dia ele é o escritor famoso, né? Ele escreveu o Demolidor, escreveu o Batman, por mais que não falem bem dessa fase do Batman, mas eu pessoalmente gosto bastante dos desenhos do Chip Zdarsky aqui no Criminosos do Sexo, né? Um desenho mais cartunesco assim, mas que combina muito bem com a história. E esse volume 4, então, vai encerrar toda a série. E o Criminosos do Sexo é uma história bem interessante, né? No primeiro volume é uma coisa mais bobinha, assim, e conforme os volumes vão passando, vai se aprofundando mais na trama e na história. E esse quadrinho vai falar sobre esse casal, que os dois têm poderes envolvendo o sexo, né? Quando eles gozam, quando eles têm um orgasmo, eles param o tempo, literalmente param o tempo, ali por um tempo indeterminado, né? E com isso, no primeiro volume, por exemplo, eles precisam de dinheiro e eles decidem usar esses poderes para roubar um banco, só que os volumes vão passando e eles descobrem que existe uma polícia do sexo que consegue rastrear essas pessoas que têm poderes envolvendo sexo, porque não é só eles, e tem pessoas com poderes muito bizarros aqui dentro do quadrinho, e a história vai ficando cada vez mais e mais profunda até encerrar nesse volume 4. E eu achei o encerramento muito bom. Fiquei triste com o encerramento também, porque ele não termina do jeito que eu esperava que fosse terminar, mas eu gostei bastante. E é interessante se falar que para Devi terminar essa série logo, ela fez esse volume 4 bem mais grosso, né? O volume 1, 2 e 3 tem um arco ali de 5 edições, enquanto esse volume 4 tem 15 edições, como seria os 3 primeiros, e aqui tem até o volume 6, digamos assim. Mas toda a série está encerrada, então, no volume 4, e é um quadrinho que eu gostei realmente bastante. Fazia tempo que eu queria ler ele na íntegra. Agora, da editora Figura, eu li um tijolaço, que é o Hombre, que é escrito pelo Antônio Segura e desenhado pelo José Ortiz, que é uma dupla de quadrinistas espanhóis muito, mas muito bom. Eu gosto demais de tudo que eu li dessa dupla. Inclusive, eu descobri recentemente que eles fazem Tex também. Faziam, né? Porque os dois já morreram, mas eles fizeram bastante coisa pro Tex, e eu fiquei interessado em ler essa dupla fazendo alguma coisa do Tex. Mas o Hombre é um quadrinho bastante interessante, que eu tenho que tomar cuidado com o que mostrar aqui para vocês, e tem um desenho lindo, maravilhoso, mas esse quadrinho vai falar então sobre um pós-apocalipse,
né? O mundo aqui acabou e a gente segue esse personagem principal, que o nome dele é realmente Hombre, tentando sobreviver, né? E com isso ele vai passar por muitas dificuldades, né? Tanto para achar comida, quanto com pessoas querendo matar ele. E assim, a gente vai vendo o desenrolar dessa história. Mais pra frente no quadrinho, é interessante que o gibi fica colorido, olha só. Porque é falado aqui no texto de introdução que a história do Hombre começou a sair em uma revista da Espanha, depois passou para outra, e com isso foram mudando, né? Aqui eu não posso mostrar de jeito nenhum, mas, enfim, começa preto e branco e fica colorido. Mas eu tenho que dizer que apesar de eu ter gostado desse quadrinho, foi uma leitura muito boa, eu esperava um pouco mais dele. Por quê? Porque esse quadrinho é contado em pequenos capítulos, pequenas histórias, né? Tanto que esse quadrinho tem todas as histórias do Hombre e tem as 42 histórias da saga. Só que eu achava que o Hombre era um quadrinho com uma história grande sendo contada, né? Mas não, realmente cada história ali vai ser um pequeno conto ali dele no fim do mundo. Vai ter uma parte do quadrinho que vai ter vários capítulos com um mesmo núcleo de personagem, né? Assim, vai ser meio que um arco ali em vários pequenos capítulos, mas o quadrinho também não tem um final certo. Ele também acaba do nada, como se o último capítulo fosse só mais um caso ali dele no fim do mundo. Então eu esperava uma coisa mais fechada, digamos assim. Mas aí foi a minha expectativa, né? Mas eu gostei bastante da leitura desse quadrinho, apesar de ter me decepcionado um pouco com o final dele. E eu quero ler qualquer coisa que eu conseguir colocar as mãos dessa dupla, né? Do Antônio Segura e do José Ortiz. Porque realmente nunca li nada deles que não fosse, no mínimo, bom. Agora, eu vou mostrar para vocês 2 quadrinhos da HQueria. O primeiro deles é A Mundana. A Mundana é um quadrinho do Zidru com o Jordi Lafebre, que é a mesma dupla do Verões Felizes, que é uma dupla que eu gosto muito. Verões Felizes é um dos quadrinhos que eu mais gosto, assim, eu releria ele todo ano se eu conseguisse. Então, eu peguei esse quadrinho aqui com muita expectativa, né, porque é da mesma dupla. E tem uma narrativa, uma ideia totalmente diferente do Verões Felizes. Esse quadrinho é realmente para adulto, tem bastante nudez, assim. Tem os desenhos maravilhosos do Jordi Lafebre, né? Que ele é um gênio. Eu adoro os desenhos dele, é um dos meus desenhistas preferidos. E esse quadrinho vai falar, então, sobre um homem que ele entra para um departamento de polícia na França, em Paris, que lida com crimes sexuais, né? E a partir disso, ele vai investigar um caso de uma mulher que ela dança ali numa espécie de boate de striptease meio alternativa, só com a elite ali, e aparentemente, não fica muito explícito isso, mas aparentemente ela faz zoofilia. Mas, enfim, a história não é só isso, tá? A história vai ter mais coisa. Só que eu achei... Assim, eu esperava outra coisa também. Mas pro final a história segue um rumo que eu não gostei tanto. Eu realmente... Eu comecei adorando o personagem principal e terminei odiando ele, porque aos poucos ele vai virando um grande babaca. E também é importante falar que a história se passa durante a Segunda Guerra, né? O começo ali da Segunda Guerra. Mas enfim, eu acho que esse foi o quadrinho que eu menos gostei do Zidru até hoje, que é um quadrinista que eu gosto também bastante. Fazia muito tempo que eu queria ler esse quadrinho e eu acho que valeu a pena ler, mas acabou que eu não gostei tanto dele. Mas valeu a pena a leitura do Mundana, pelo menos para conhecer, né? Agora, outro quadrinho da HQueria, que no caso... Nessa época que o quadrinho lançou ainda não chamava HQueria, mas sim Faria e Silva, e hoje em dia são a mesma coisa, que é Blueberry, né? Uma edição de Blueberry que não foi publicada pelo Pipoca e Nanquim. Uma aventura do Tenente Blueberry, Amargura Apache, e é escrito e desenhado... é escrito pelo Joan Sfar e desenhado pelo Christophe Blaine. O Christophe Blaine é um cara bem
famoso na França hoje em dia, um dos quadrinistas mais importantes da França atualmente. E ele pegou então o Blueberry para contar uma história moderna dele. E eu gostei bastante. Fazia tempo que eu queria comprar esse quadrinho, finalmente eu fiz isso. Mas eu acho que foi bom ler ele depois de ler o Blueberry do Pipoca e Nanquim, apesar desse quadrinho ter saído antes do Pipoca e Nanquim publicar a série clássica, né? Mas então vai ser uma aventura do Blueberry diferente, né? Não tem o mesmo nível nem de longe do Jean Giraud e do Jean-Michel Chalier, mas ainda assim é bem bacana. Aqui vai contar a história de um grupo de jovens brancos que vão matar uma índia, e essa índia é filha do... Eu esqueci o termo certo, mas é filha do chefe indígena ali da região, e isso pode desenvolver um certo conflito, uma guerra ali na região, e o Blueberry vai presenciar isso, então ele vai tentar ajudar, né? Mas essa história aqui é a primeira de 2 partes, sendo que a segunda parte ainda nem saiu na França. O Christophe Blain está fazendo a continuação atualmente, e assim que ele acabar deve sair também por aqui pela editora Haqueria, né? Mas realmente gostei bastante mesmo. Eu vou ler qualquer coisa que tiver de Blueberry, né? Mas gostei bastante. Apesar de que eu vi algumas pessoas que falaram que não é tão bom, mas eu acho difícil realmente comparar a série clássica com esse aqui. É completamente diferente. Mas se você pegar esse quadrinho só pelo o que ele é mesmo, eu acho um quadrinho realmente bem bacana. Agora vamos para a editora Pipoca e Nanquim, começando pelos mangás, né? E um mangá que inclusive já teve um vídeo específico sobre ele, que é o Vampiro que Ri, do Suehiro Maruo, né? Que é então um dos maiores expoentes do gênero Eroguro. E aqui eu realmente tenho que tomar cuidado com o que eu vou mostrar para vocês. Mas o Vampiro que Ri vai falar então sobre alguns jovens, né? Vai ter um núcleo de jovens aqui como personagens principais, e vai mostrar meio que o problema de cada um, né? O personagem principal realmente acaba virando um vampiro, e com isso ele vira um maníaco. Tem um outro personagem que é piromaníaco, ele gosta de colocar fogo nas coisas. Tem uma outra menina também que faz algumas coisas bastante problemáticas. E, assim, esse quadrinho é bem pesado, tá? Eu tô folheando aqui, tentando achar uma página que eu possa mostrar pra vocês, mas com certeza não é uma leitura pra todo mundo. Tá, aqui dá pra mostrar. Mas não é pra todo mundo, é um quadrinho de terror. O Eroguro, né, é o erótico grotesco, então vai ter coisas bem pesadas aqui, bastante erradas, que não é pra todo mundo, que algumas pessoas com certeza vão odiar e querer tacar fogo nesse mangá, mas foi um quadrinho que eu gostei, porque eu fazia anos já que eu queria ler alguma coisa do Eroguro, que eu só ouvia falar, então agora eu finalmente tive a minha oportunidade, né, e eu gostei bastante do meu primeiro contato com esse gênero, e quero ler mais obras do Suehiro Maruo, porque até onde eu sei essa não é a melhor delas, mas sim a mais famosa, né? Mas enfim, caso você queira saber mais sobre esse mangá, vai ver o vídeo específico, porque é realmente difícil comentar sobre ele aqui. Agora, o outro mangá é Shigurui Volume 2. Shigurui, o Frenesi da Morte, escrito e desenhado pelo Takayuki Yamaguchi, baseado na obra de Norio Nanjo. E esse volume aqui de Shigurui eu li assim que chegou a caixa do Pipoca e Nanquim, porque eu gostei bastante do primeiro volume, eu estava bem ansioso para ler a continuação, e esse volume aqui já fica bem mais pesado do que o primeiro volume. O primeiro volume parece brincadeira de criança perto disso aqui, né? Eu já fiz um vídeo também sobre o primeiro volume, e lá eu falo que a história principal assim, do mangá vai ser sobre 2 samurais que vão meio que tentar disputar o coração ali da chefe da filha do chefe do local, para ver quem vai casar com ela. E aqui vai ter mais desenvolvimento dessa trama, ela vai escolher com quem ela vai querer casar, só que isso não necessariamente vai agradar o pai, né? E uma das coisas aqui nesse segundo volume é que a gente já vê como o outro samurai ficou cego.
né? Porque no primeiro volume, ele começa com uma luta entre o personagem principal e esse outro samurai, que eu esqueci o nome agora, me perdoe. Mas a gente vê então que o personagem principal não tem um braço e o outro samurai é cego. E a gente vê aqui nesse segundo volume como ele ficou cego. E é uma cena bem chocante, uma cena bem pesada, mas que eu tô gostando bastante. Esse quadrinho, inclusive, vai aparecer num quadro novo que vai começar aqui no canal em breve. Não vou falar muito sobre ele, mas fiquem atentos que vai ter mais comentários sobre Shigurui. Continuando Pipoca e Nanquim, mas fora dos mangás, eu li o segundo volume de Tartarugas Ninja da IDW. Uma coleção que eu tô gostando bastante. Eu adorei o primeiro volume. Também já teve vídeo aqui no canal. E realmente só melhora. Esse segundo volume é, eu não diria bem melhor do que o primeiro, porque ele meio que segue na mesma linha. Só que as histórias vão ficando cada vez mais malucas e eu realmente gostei mais desse segundo volume. O problema desse segundo volume, na minha opinião, principalmente mais pro começo, é alguns dos desenhos, né? Teve alguns desenhos que eu achei bem feinhos. Esse aqui, assim, essa é uma página ruim até para pegar de exemplo, mas não tem um desenho que me agradou tanto assim. Olha aqui, por exemplo. Não é um desenho que eu particularmente acho muito bonito, mas são vários desenhistas aqui. Então, por exemplo, as últimas histórias são do Matheus Santolouco e é lindo. Olha só isso. Eu adoro o Matheus Santolouco, né? Mas enfim, gostei bastante desse segundo volume. Aqui vai ter histórias bem malucas. As Tartarugas Ninja vão para uma outra dimensão, para um outro planeta, ajudar a deter uma invasão alienígena de um... Acho que é Krang o nome do vilão. Eu não conheço a fundo assim, a lore das Tartarugas Ninja, me desculpe. Mas gostei bastante desse, um quadrinho mais de ficção científica e ação. Realmente muito interessante. Também vai ter mais comentários sobre esse volume aqui no canal em breve. E por fim, o último quadrinho da editora Pipoca e Nanquim, e acho que o que eu mais gostei dentre todos esses é Undertaker. É um quadrinho que fazia tempo que já estava aqui em casa para eu ler, eu ficava adiando ele, mas depois que eu comecei a ler Blueberry, eu tinha já decidido que assim que eu terminasse Blueberry, eu ia começar o Undertaker, porque na França ele é vendido como o sucessor espiritual do Blueberry, e eu realmente não acho um exagero falar isso, tá? Porque realmente é muito, mas muito bom mesmo, um dos melhores faroestes que eu li esse ano. Ele é escrito pelo Ralph Meyer e desenhado pelo Xavier Dorisson, ou Dorisson, não sei como se pronuncia, e vai contar, então, uma história de faroeste sobre um papa defunto, sobre um coveiro, que é o personagem principal, né, que é o Undertaker. Aqui dentro desse primeiro volume tem seis histórias, né, 6 capítulos, sendo que a cada 2 fecha um arco, né, então tem 3 arcos aqui dentro. É uma pena que vai demorar muito para sair outro volume grandão desse pelo Pipoca e Nanquim, porque eu realmente fiquei seco para continuar a leitura. Os desenhos são maravilhosos. Eu gosto muito do Xavier Dorisson. Eu já tinha lido o Red Skin dele, por exemplo, né, que saiu pela editora Mitos. Mas os desenhos, assim, principalmente as partes de dia, né, com bastante claridade, são maravilhosos. Todos os personagens são muito interessantes também, principalmente o vilão do segundo arco, né, da terceira e quarta história, é um dos melhores vilões que eu já vi nos quadrinhos. Ele é muito, mas muito legal. Assim, ele é um maníaco, maluco, mas ele é um personagem muito interessante que é impossível você acabar não gostando dele, porque ele é realmente muito bem construído. E eu não canso de mostrar a arte desse quadrinho. É realmente uma coisa de louco, ainda mais nesse formatão gigante aqui. Olha só. Mas também quadrinho muito, muito bom. E vai ter um vídeo específico sobre ele aqui no canal muito em breve. Agora vamos para a editora 85, que infelizmente eu só li um quadrinho deles esse mês, mas foi um quadrinho muito bom, que é Dhampir Volume 6, que é um dos meus Bonellis preferidos, pelo menos é o que eu acho mais divertido de ler, né? Que é a história de vampiro da editora Bonelli. Esse volume, como sempre, tem 4 histórias
que é Transylvanian Express, O Segredo das Sete Cidades, O Elixir do Diabo e A Milícia Sinistra, com roteiro do Mauro Bozelli e Maurizio Colombo e desenho do Mário Rossi, que é o Majo, e do Nicola Genzianella, que é um cara que eu gosto bastante dos desenhos. As duas primeiras histórias, Transylvania Express e O Segredo das Sete Cidades, formam um arco, né? É uma história em duas partes que vai falar muito sobre o pai do Dhampir, né? O pai do Hyland Draka. E é uma coisa que é bem constante durante a série, né? Essa procura do Hyland pelo pai dele. E aqui vai ter finalmente um encontro entre os dois. E a gente vai aprender mais sobre o passado do pai dele também, tudo que ele fez. Assim, não tudo, né? Não é tudo bem contado aqui, ainda vai ter bastante desenvolvimento disso, com certeza. Mas, assim, eu gostei realmente bastante dessa história e os desenhos do Majo são muito bons. A terceira história, que é O Elixir do Diabo, foi a história que eu menos gostei, mas ainda assim é bem bacana, que vai contar então o Hyland, a Tesla e o Kujak. Eles vão para Praga e eles vão encontrar lá uma exposição, né, uma exposição de itens antigos e coisas assim, e eles vão encontrar então o Elixir do Diabo, que é uma bebida que acaba... Eu não vou falar o que eu ia falar, senão eu ia dar spoiler, mas vai acabar mudando bastante um dos personagens principais aqui da série, e a gente vai ver eles lidando com isso. É bem bacana. E por fim, a última história, que é A Milícia Sinistra, se passa na Colômbia. E é uma história bem bacana, uma história mais de ação, que vai mostrar o Hyland, a Tesla e o Kujak ajudando um policial a derrotar então um chefe do cartel do tráfico, né? E é bem interessante essa história, com bastante ação, e é a única história, inclusive, desse volume escrita pelo Maurizio Colombo, que é o meu escritor favorito de Dhampir entre os dois criadores. Mas também gostei bastante dessa história, e infelizmente agora eu não tenho mais volumes de Dhampir aqui em casa para ler, né? Eu preciso comprar porque já saiu até o volume 11, se não me engano. Mas pretendo fazer isso em breve porque já tô maluco para continuar a leitura de Dhampir. Agora vamos para a editora Mitos, que eu li bastante coisa da Mitos. E começando com Tex. Eu li duas edições da Tex mensal. Essa Tex, O Soldado Fugitivo, que é o número 670/35, e Tex, O Renegado, que é a edição 671/36. E essas duas edições juntas formam um arco, né? E é um arco bem interessante, é um arco escrito pelo Claudio Nisi e desenhado pelo Giovanni Bruso, que vai contar a história do Tex e do Carlson indo atrás de um filho de um amigo deles ali, que para impedir um massacre indígena, que na verdade ele nem consegue impedir, ele acaba agredindo o chefe da parte do exército ali que ele participa, e ele acaba sendo caçado por traição, né? Mas essa agressão aconteceu para impedir uma coisa tenebrosa, e os chefões ali do exército não sabem disso, e o Tex e o Carlson então vão tentar provar a inocência desse cara. História bem interessante, acho que não foi tão bom quanto o arco anterior, que foi o arco das 4 Viúvas Negras, que eu gostei bastante, mas também gostei muito desse arco. E essa edição 671 tem uma coisa muito especial, pelo menos muito especial para mim, porque eu saí nessa revista. Obviamente não na história, né? Mas aqui tem fotos do evento da Garage Sale da Mitos, né? E no final tem uma foto minha. Olha só aqui, entrevistando o Gardinali. Bem bacana. Inclusive vocês conseguem ver essa entrevista aqui no meu vídeo que eu gravei lá na Garage Sale. Eu fiquei bem feliz com isso, porque eu realmente não sabia que minha foto ia sair nessa edição. Mas enfim, história bem bacana do Tex. Estou gostando bastante de ler, de acompanhar a mensal do personagem. Agora, uma série Bonelli que eu comecei a ler e que eu gostei bastante é Dragoneiro. Eu li o primeiro arco de Dragoneiro, que compila as edições 1, 2
3 e 4. Essas edições fecham o primeiro arco. Os 3 primeiros volumes têm texto do Luca Enoch e do Stefano Vietti, com desenhos do Giuseppe Matteoni, enquanto o volume 4 tem texto do Luca Enoch e Stefano Vietti, com desenhos do Giuseppe Matteoni e do Luca Malizan. Essa é a única diferença dos criadores. Mas eu realmente gostei bastante disso aqui. Dragoneiro é a história de fantasia da editora Bonelli, né? E eu só tinha lido o Dragoneiro Origins e agora eu finalmente comecei a série mensal. E esse primeiro arco vai falar do grupo ali do Dragoneiro, né? Que é o Dragoneiro, a Sera, o Guimor. Eu esqueci o nome da irmã do Dragoneiro. Mas enfim, eu ainda li relativamente pouco, né? Então os nomes dos personagens ainda não estão tão gravados na minha mente. E a gente vai ver esse grupo caçando uma espécie de tráfico de arma que está acontecendo ali na região, só que é uma arma extremamente poderosa, que é a... Caramba, eu até esqueci o nome da arma. É a lama pírica. A lama pírica é uma... Parece um napalm, né? É uma arma que pega fogo e não pode ser apagada nem embaixo da água. Então, assim, eles poderiam destruir, assim, quem tivesse essa arma, né, poderia destruir facilmente um povo inteiro ou florestas inteiras e coisas assim. Então é uma arma extremamente poderosa que eles não querem que caia em mãos erradas. E então eles vão partir nessa aventura para impedir que pessoas ruins tomem posse, então, da lama pírica. História bem interessante. A gente vai ver bastante também do passado do Ian, né? O Ian é o Dragoneiro. E a gente vai ver, então, que ele já tinha tido contato com a lama pírica uns anos atrás, que uma pessoa que ele gostava acabou até morrendo por causa dela, e ele fica remoendo isso, né? Mas uma história realmente bem, bem bacana. Esse mês, se tudo der certo, pretendo ler aí mais umas 5 edições de Dragoneiro, pelo menos, porque já tá no volume 30, né? Então, eu quero ficar em dia com a série. Agora, outra série Bonelli, eu li 3 edições de Júlia. Eu li o volume 12, 13 e 15. O volume 14 eu já tinha lido antes, né, porque antes eu não tinha esses volumes, eu tinha meio tudo fora de ordem. Essa edição 12 aqui tem as histórias Amor e Dinheiro, a história, né, Amor e Dinheiro, com argumento do Giancarlo Berardi e do Giuseppe Denardo, com desenhos do Federico Antinori. E são desenhos muito bonitos do Federico Antinori. Ele que desenhou bastante Nick Ryder já, né? Eu acho que o desenho dele combina mais com o Nick Ryder, pra falar a verdade. Mas aqui em Júlia também é bem bacana. E essa história, então, vai falar sobre um cara que sofreu um atentado em casa, né? 2 caras armados apareceram para tentar matar ele. E a partir daí começa a investigação, né? A esposa dele vira a principal suspeita ali do caso. E só que assim, ela também tem fortes indícios de que não seria ela, só que mais pro final vai ter uma coisa que aponta que realmente é, e vai ficando nessa caça de gato e rato, assim, entre o criminoso e a polícia. É uma história bem legal, mas eu acho que o final dela foi um tanto corrido. Apesar de eu ter gostado bastante, porque eu nunca li nada ruim da Júlia. Dessas 3, a que eu mais gostei foi essa aqui, o volume 13, que tem a história Poesia Mortal, com o roteiro do Giancarlo Berardi e do Michelangelo Laneve, com desenhos do Luigi Siniscalchi, ou Siniscalchi, não sei como se pronuncia. E essa história é muito, muito boa. Essa história foi publicada em 1999, mas ela vai falar sobre sequestros digitais, né, que foi uma coisa que aconteceu muito no começo da internet, acontece até hoje, mas acontece menos, que são, então, pessoas que nunca se viram, que não sabem nem o nome uma da outra, e se conheceram pela internet, e as pessoas acabavam sendo sequestradas, né, e aqui vai contar a história de 2 crianças que foram sequestradas e mortas por um maníaco sexual que atraía as vítimas através da internet. História realmente muito, muito boa, mesmo, mas bem pesada. E o volume 15, que tem essa capa meio sobrenatural, tem a história Morte Segurada, com o roteiro do Giancarlo Berardi e Maurizio Mantero e colaboração da Cláudia Salvatore,
com desenhos do Giancarlo Caracuso e da Laura Zucchelli. De todas as edições, eu acho que essa é a mais bem desenhada. Gosto bastante do desenho da Laura Zucchelli. E essa história, na minha opinião, também sofre do final ser um pouco apressado, né? Isso acontece até que bastante nas histórias da Bonelli, mas às vezes acontece mais do que em outras edições, né? E essa história vai contar, então, sobre uma mulher, uma viúva, que já é casada com outro cara, só que o marido dela que morreu começa a ligar para ela, ameaçando ela, porque o marido era muito rico e quando ele morreu ela ficou com todo o dinheiro do cara, né? E a Júlia então vai tentar descobrir o que aconteceu, né? Se é realmente um fantasma que tá ligando para ela, se ela tem alguma parcela de culpa na morte do marido e coisas assim, e da onde tá vindo essas ameaças, caso não seja realmente o fantasma. Mas é bem interessante, apesar de eu não ter gostado tanto da resolução final. Achei que ficou um pouquinho forçada, mas também gostei bastante. Agora, uma edição do Dylan Dog. Eu li o Dylan Dog mais recente, que é o Dylan Dog 45, que é a primeira edição com 2 histórias, né? Tem a história Os Cavaleiros do Tempo e a história Titanic. O Cavaleiros do Tempo é uma história muito boa. Tem texto do Cláudio Chiaverotti e desenho do Bruno Brindisi. E essa história vai falar sobre uma escritora de fantasia, assim, romance e fantasia, mas as coisas que ela está escrevendo estão vindo para o mundo real, né? E às vezes parece que ela sofre uma espécie de hipnose dos próprios personagens, porque do nada ela começa a escrever uma coisa mais de terror, sendo que o livro era de romance no começo. E então o Dylan Dog vai investigar o que aconteceu e como esses seres imaginários estão vindo para o mundo real. História muito boa mesmo. E a segunda história, que é o Titanic, eu também achei boa, mas eu achei um pouco mais fraca. Ela tem roteiro também do Cláudio Chiaverotti e desenho do Luigi Picato, que eu gosto bastante do desenho do Luigi Picato, só que eu acho os rostos dele um pouco estranhos. Mas, ainda assim, é um desenho bonito. E essa história vai falar, então, sobre o Dylan Dog partindo numa viagem de navio até o Canadá, porque um amigo dele pediu ajuda dele, mas durante a estadia dele no barco começa a acontecer algumas coisas, né? Pessoas começam a morrer e, assim, num barco a pessoa não teria para onde fugir, então ela tá sempre, o assassino, né, tá a todo momento junto com eles e ele vai tentar descobrir quem é o verdadeiro assassino. História bem bacana também, mas eu achei um pouco estranho que a primeira ideia da história era essa ajuda dele pro amigo dele, que estava numa situação horrível ali, e isso é deixado de lado por boa parte da história. Mas também história bem bacaninha. Agora, o último da Bonelli é o volume mais recente de Ken Parker. Na verdade, o Ken Parker não é mais da Bonelli, né? Mas, enfim, um dia já foi. Esse é o volume 31, né? O volume mais recente. Eu tô em dia com a série. E aqui é muito interessante, porque é a primeira vez que tem 3 histórias. A primeira delas chama Onde Morrem os Titãs. E essa história tem roteiro do Giancarlo Berardi e do Ivo Milazzo. Na verdade, todas as 3 aqui tem essa dupla, né, que é a dupla que criou o personagem, e aqui é uma história preta e branca, que vai então contar um pouco mais da fuga do Ken Parker da cidade de Boston, se não me engano. Isso acontece no volume 29, porque ele acabou matando um policial sem querer, e a procura dos policiais pelo Ken Parker ainda está seguindo por bastantes histórias. Eu estou gostando bastante disso. E essa história vai se passar numa madeireira que o Ken Parker está ali escondido e trabalhando para tentar ganhar um trocado, né? Mas aqui é interessante que vai ter a primeira incursão meio sobrenatural no Ken Parker. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu achei bem interessante. Depois entra histórias que, na verdade, esse conjunto de histórias não tem nome, né? Porque são 4 histórias e 4 histórias coloridas e mudas, que formam, então, uma história só. E são histórias mudas que vão desde a página 68
até a página 154. Então tem quase 100 páginas aí mudas, né? Vai ter a história, por exemplo, Os Filhotes, que vai mostrar o Ken Parker desenvolvendo um afeto por uns filhotes que ele, num primeiro momento, iria caçar. Uma história bem bonitinha, assim, bem sensível. Depois tem A Lua das Magnólias em Flor, que vai contar o encontro do Ken Parker com 2 índios e vai ajudar eles. Tem uma narrativa bem interessante essa história. Depois vai ter Soleado, que vai contar o Ken Parker tendo alucinações pelo sol excessivo. E, por fim, vai ter a história... Ah, não, na verdade são 5 histórias. Vai ter o Sombras Pálidas, que vai ser o Ken Parker meio que lembrando da infância dele, uma história bem bacana. E agora sim, por fim dessas histórias mudas, tem a história cômica final, que é só uma piadinha, e tem o Pato Donald. É muito, muito legal isso, mas é uma historinha de 3 páginas que só tem uma piada. E depois a segunda história grande chama Um Hálito de Gelo, né, dessa mesma dupla, que vai contar o Ken Parker acompanhando um grupo em uma expedição na neve para fugir então do local em que eles estão, porque tem um marido procurando a esposa e algumas questões assim que vai ser mais envolvida na história. Eu não vou dar tanto spoiler aqui, mas gostei bastante e eu adorei o colorido dessa história. Eu achei realmente muito, muito bonito mesmo. Tô adorando essas histórias coloridas do personagem. E agora espero que o volume 32 saia em breve. Continuando a editora Mitos, eu li o primeiro ônibus do Goon, do Eric Powell, né? O Goon, Um Monte de Velharia. E é um gibi muito, muito divertido. Esse gibi é só diversão e comédia durante ele todo. Você não vai refletir, você não vai pensar, você não vai... nada. Assim, é um gibi pra você chegar do trabalho estressado e ler esse gibi, porque ele vai te tirar boas risadas. Fazia tempo que eu não dava risada alto lendo um quadrinho, e aqui isso aconteceu várias vezes. Mas o Goon, então, vai contar a história desses 2 personagens, que é o Goon e o Frank. E eles são bandidos, eles são cobradores de dívidas de um chefão mafioso. Só que o mundo do Goon é muito estranho. Tem o Papai Noel, tem um cara que aparece no bar em que eles frequentam, que é uma aranha. E assim, é uma aranha que fala, aí tem zumbis, tem vampiros. É uma loucura. E é um gibi de comédia muito, muito bacana. Comédia e ação, né? Mas realmente gostei bastante, tô ansioso para sair mais volumes. Essa coleção vai fechar em 5, né? E em breve vai ter um vídeo sobre ele também. Agora, mais um ônibus aqui. Eu li o primeiro volume do ônibus do Baltimore. É escrito pelo Mike Mignola e pelo Christopher Golden, com desenhos do Ben Stenbeck. E eu gostei demais desse quadrinho. Esse quadrinho não faz parte do Hellboy verso, né? Ele faz parte de um universo separado chamado Alterverse, se não me engano. E, inclusive, eu já vou mostrar um outro quadrinho desse universo. Mas o Baltimore é uma história de vampiros. Na verdade, a história desse personagem chamado Baltimore, que é um caçador de vampiros, né? E a gente vai entender, então, todo o ódio que ele tem desses seres, porque um grande vampiro chamado Raigus matou toda a família dele, ele tá caçando esse cara aonde for necessário. Um gibi, assim, de terror e ação muito bacana. E também vai ter um vídeo sobre ele em breve, mas eu já adianto que eu gostei demais mesmo. Tô ansiosíssimo pelo segundo volume, que vai encerrar a coleção do Baltimore. E o outro quadrinho desse universo, assim que eu li o Baltimore, eu fiquei maluco e peguei esse para ler, que é Joe Golem. E eu li a coleção completa do Joe Golem. Esse primeiro volume aqui é O Apanhador de Ratos e os Mortos Submersos. O volume 2, O Exterior Sombrio. O volume 3, A Cidade Afundada. E o volume 4, então, com o final da série, Os Conjuradores. E essa série também tem roteiro do Mike Mignola e do Christopher Golden, né? Mas tem outros desenhistas, não é o Ben Stenbeck. As 2 primeiras edições aqui tem desenhos do Patrick Reynolds, que é um cara que eu nunca tinha visto,
mas eu gostei bastante do traço dele. Inclusive lembra muito o traço do Baltimore. Mas essa história aqui, apesar de ser no mesmo universo e às vezes fazer referência ao Baltimore, né, cronologicamente essa história é bem depois, mas o Joe Golem vai contar a história desse personagem, que é o Joe Golem, que ele é meio que o braço direito de um cientista, de um cara extremamente inteligente, e ele vai lidar então com o sobrenatural. Nessa primeira edição do quadrinho, a gente vai ver que a cidade ali em que eles moram sofreu uma tragédia e boa parte da cidade foi afundada, né? E a gente vai ver o Joe Golem lidando com um monstro que vive na água e está sequestrando crianças. História bem interessante. E lá pro terceiro volume, o terceiro e quarto volume, tem desenhos do Peter Bertin, que tem o desenho bom também, mas eu acho que não é tão bom quanto o do Patrick Reynolds. Eu gostei mais do primeiro desenhista, mas também uma história bem legal. E essa história é como se fosse 2 arcos. O primeiro e segundo volume meio que formam um arco, e o terceiro e quarto um outro. E daí tem o final da série, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo mais sobre esse passado do Joe Golem, que ele não tem nenhuma memória, né? Ele não lembra quem ele é, de onde ele veio, nem nada assim. E no final, então, ele vai lembrar. Deixa eu mostrar a arte do quarto volume também. História bem, bem bacana. Gostei bastante. E agora desse Alterverse, né, tem que terminar o Baltimore no segundo ônibus, e tem também o quadrinho Lady Baltimore, que eu espero muito que a Mitos traga pro Brasil em breve. Continuando Mitos e continuando Mike Mignola, eu li 2 ônibus do Hellboy. Eu li os ônibus do Histórias Curtas, né, o volume 1 e o volume 2. E eu tenho que dizer que eu esperava mais dessas histórias curtas, né? É que eu tenho um certo problema também com contos. Eu acabo gostando muito mais de histórias longas do que de contos. Então eu achei alguns aqui bem bobinho e, assim, nada demais. Mas aqui tem até que um arco bem longo de histórias curtas que vai contar a história do Hellboy no México. E essa história é bem bacana. São, acho que umas 100 páginas aí de histórias curtas envolvendo esse tempo que o Hellboy passou no México. É bem legal. E assim, tem mais histórias boas, sim, mas num geral eu achei que ficou meio abaixo do que eu esperava, sabe? Mas tem vários e vários criadores, vários desenhistas muito bons. Tem o próprio Mike Mignola, tem o Richard Corbin, por exemplo. Enfim, é só cara ferradão, assim, da indústria. E as histórias são divertidas, mas esperava um pouco mais. Agora, no mês de novembro, eu vou dar andamento no Hellboy. Eu vou ler o segundo ônibus do Hellboy mesmo e o primeiro volume de Praga dos Sapos, que eu tô bem ansioso. Agora, o último quadrinho da editora Mitos, e um dos melhores quadrinhos que eu li esse mês, um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Eu fiquei extremamente surpreso com isso aqui, e é um quadrinho que eu já tinha dito recentemente que eu queria começar a ler, que é Juiz Dredd, com essa história aqui, Juiz Dredd Essencial América. Que história boa, que história incrível. Essa edição aqui do América tem texto do John Wagner, que é o criador do personagem, do Garth Ennis e do Alan Grant, e arte do Colin McNeil, John Higgins e Jeff Anderson. Mas essa história é muito, muito boa. Essa história vai falar basicamente sobre liberdade, né? E a gente vai ver esse mundo opressor em que o Juiz Dredd vive, e pessoas procurando ter democracia, porque eles vivem praticamente numa ditadura. E no começo a gente vai ver esse grupo que invade um canal de TV para ler uma carta pedindo democracia, e os juízes aparecem e matam todos eles. E assim, a história vai desenvolvendo a partir daí, né? A gente vai ver um grupo que então tá tentando ir atrás de democracia, e os juízes fazem de tudo para que isso não aconteça, espalhando fake news também. É um quadrinho muito atual nesse sentido, e eu realmente gostei demais. Mas a maior parte dessa história é a história chamada América, que vai contar a história de uma menina chamada América. E esse nome já diz muito, né?
que fala que a América é o país da liberdade, coisas assim, a gente vai ver que aqui não é bem isso. Cara, história, assim, incrível. Incrível, incrível, incrível. Realmente maravilhoso. Com certeza absoluta vai estar nos melhores quadrinhos que eu li em 2025. Realmente gostei demais disso aqui e eu já tô muito ansioso para ler mais obras do Dredd. Só que eu sei também que a qualidade média do Dredd não é a qualidade média do América. Eu acho que eu já comecei num auge, né? Então, talvez eu me frustre, não sei. Mas gostei muito mesmo do América. E caso você não tenha lido nada do personagem, recomendo começar por esse, porque eu também nunca tinha tido contato com o personagem, tirando os filmes, né? Mas adorei muito mesmo o Juiz Dredd América. Agora, a última editora que eu tenho para mostrar para vocês é a editora Panini. Mas apesar de ser a última editora, tem 20 quadrinhos da Panini, então ainda tem bastante coisa para mostrar para vocês. E vamos começar pelos mangás. Primeiro, eu comecei uma série nova e eu li os 2 primeiros volumes de Slamdunk, do Takehiko Inoue, o mesmo artista do Vagabond, que é um dos meus mangás preferidos. E aqui é uma das obras-primas dele, que é um mangá de basquete, né? E eu tenho que dizer que eu gostei bastante desse começo, mas é estranho ver o Takehiko Inoue fazendo um quadrinho mais divertido, né? Porque o Vagabond é um quadrinho bem sério, bem pesado e tal. O começo aqui do Slamdunk tem um traço bem diferente do que você acostuma no Vagabond. Mas vai contar então a história desse personagem de cabelo vermelho aqui, que é o Sakuragi, e ele é um mulherengo. E ele se apaixona ali por uma menina, e para impressionar essa menina, ele decide entrar pro time de basquete, porque essa menina gosta muito de basquete. Só que ele percebe que isso vai ser muito difícil, né? Ele acaba entrando realmente pro time logo nesse primeiro volume, mas assim, é um quadrinho muito engraçado. Realmente é muito engraçado. E eu tô gostando bastante, né? Nesse segundo volume, entre esses 2 volumes eu gostei mais do primeiro, porque aqui tem uma parte que eu achei bem chatinha, de um cara que tenta convencer o Sakuragi a entrar pro time de judô, né? Porque o Sakuragi é um cara grande, forte, não sei o que lá, então ele se daria bem no judô, mas, enfim, essa parte eu achei chatinha, mas é interessante que o capitão do time, né? O cara mais importante ali é o irmão mais velho dessa menina que o Sakuragi se apaixona. Então vai ter um conflito assim. E tem um outro cara no time que essa menina que o Sakuragi tá apaixonado, essa menina é apaixonada pelo esse outro cara. Que é esse cara aqui da capa do segundo volume, inclusive. E isso então vai girar toda a história, mas parece realmente bem interessante. Tô bem ansioso para continuar a leitura. E vamos ver se vai entrar em um dos meus mangás preferidos da vida, como é o de muita gente, né? Dei andamento aqui em um mangá que eu adoro, que é o Initial D. Eu li o volume 8. Initial D é escrito e desenhado pelo Shuichi Shigeno e é o mangá de corrida de carro e de drift, né? Que eu adoro. Eu sempre falo isso aqui quando eu leio um volume de Initial D, o quanto que eu gosto desse mangá. As corridas são extremamente repetitivas, mas eu sempre acho muito legal. E esse volume 8 vai ter um aprofundamento maior em uma personagem que é meio que a namoradinha do Takumi, né? Que é o personagem principal, que é essa menina aqui. E esse volume 8 acaba de um jeito bem surpreendente, que eu tô bem ansioso para continuar a leitura, para ver como isso vai desenrolar, né? Eu já comprei o volume 9, inclusive, falta só chegar, mas assim que chegar eu já vou ler também, porque eu tô louco para ver o que vai acontecer. Mas eu tô gostando realmente demais de Initial D. É um daqueles quadrinhos que sempre que chega um volume novo aqui, eu já leio de imediato, porque eu tô gostando muito. E os próximos 3 mangás aqui são mangás do mesmo autor, que são mangás do Naoki Urasawa. Eu li um volume de cada uma das séries dele que está saindo aqui atualmente. Primeiro eu li o primeiro volume de Asadora, que é o mangá mais recente do autor, que ainda está em publicação no Japão até, saíram 9 volumes já, se não me engano, mas aqui no Brasil só saiu esse primeiro por enquanto. E eu gostei bastante desse mangá, sempre gosto bastante do Naoki Urasawa, né? E vai sair um vídeo bem em breve sobre ele, acho que vai ser o próximo vídeo aqui do canal.
Mas esse mangá vai falar então sobre essa menina chamada Asa. E nesse primeiro volume a gente vai ver o começo dele, vai mostrar Tóquio nos dias de hoje sendo destruída por um monstro gigante. Olha só. E do nada volta para 1959 para mostrar a história da Asa, né, que vai se passar então em 1959 e vai ter um tufão que vai destruir então a região do Porto de Nagoya, que é a região em que ela e a família dela moram, que se passa esse começo da história. E esse tufão realmente aconteceu de verdade, só que o Urasawa aqui ele vai pegar esse fato do tufão e vai extrapolar, porque no final do mangá a gente vai ver uma pata de um monstro gigante também, e a gente vai ficar nessa dúvida, né? O que aconteceu? Esse primeiro volume é muito bom. Tem outras coisas também que eu não vou falar aqui rapidinho, né? Mas vocês vão conseguir conferir no vídeo de resenha. Mas realmente gostei bastante e já tô louco para continuar a leitura. Agora, talvez o mangá que eu mais esteja gostando do Naoki Urasawa é Billy Bat. Billy Bat volume 4. Esse mangá é muito, muito bom e muito maluco. E esse volume todo aqui praticamente vai falar sobre o assassinato do presidente Kennedy e como o Billy Bat influenciou o assassinato, né? Não o mangá Billy Bat, mas o personagem Billy Bat, porque o mangá vai contar a história de um mangaka, né, de um criador de quadrinho que escreve os quadrinhos então do Billy Bat, que é esse morceguinho, e algumas pessoas têm visões desse Billy Bat e assim, ninguém sabe direito o que está acontecendo. É muito difícil explicar rapidamente aqui o que é o Billy Bat, mas é um mangá que eu tô gostando muito. Talvez o mangá que eu mais esteja gostando atualmente. E eu li também o volume 4 de 20th Century Boys, talvez a série mais famosa do Naoki Urasawa junto com Monster, né? Inclusive Monster eu ainda tenho que ler. E esse volume também foi muito bom. Acho que o melhor volume do mangá até agora. Aqui vai dar mais algumas respostas sobre o que está acontecendo, sobre quem é o amigo, sobre o que realmente aconteceu no dia 31 de dezembro de 2000, né, na virada do século, que é um dos grandes mistérios do mangá. E, assim, nos dias de hoje também vai mostrar a Amigolândia, que é como se fosse uma Disney, só que desse amigo, né, que é o vilão da história, e parece que fazem umas lavagens cerebrais nas pessoas. É muito, muito bom também. É realmente difícil de escolher qual mangá é o melhor do Urasawa, mas, enfim, o bom é que não precisa escolher, né? Dá pra ler todos eles, seja comprando, seja por meios digitais, o que você quiser, mas, enfim, o que eu recomendo é que você leia esses mangás, porque são realmente maravilhosos. Agora, continuando o Panini, mas ainda fora dos super-heróis, eu li o quadrinho que talvez seja a minha nova gráfica MSP favorita, que é Chico Bento Viola, do Orlandelli. Que quadrinho lindo! Assim, esse quadrinho me deu vontade de chorar. E não por ele ser triste nem nada assim, mas porque ele é muito emocionante, realmente muito emocionante. E esse é o terceiro volume do Chico Bento do Orlandelli, né? Não sei se vai ser uma trilogia, se vai ter mais volumes, mas nossa, esse Viola é muito, muito bom mesmo. E vai contar a história então do Chico Bento descobrindo que o seu avô, que ele não chegou a conhecer, o avô dele morreu logo antes dele nascer. Esse avô dele era um violeiro. E isso meio que vai despertar lembranças no pai dele, vai rolar até uma briga ali, porque ele descobre que o pai dele tocava junto com o avô. Só que aí vai chegar num momento em que o pai vai dar a viola antiga do avô pro Chico Bento. E vai ter algumas entradas também do caderno do avô dele e das músicas que ele escrevia das coisas que acontecia na vida dele, né? Uma coisa bem caipira, assim, que eu gosto bastante, né? Assim, eu não cresci na roça nem nada assim, mas eu cresci numa cidade do interior. Eu gosto de sertanejo antigo, de moda de viola, dessas coisas. Então foi uma história que mexeu bastante comigo. Assim, realmente
De todas as Graphic MSP, acho que essa foi a que mais conversou comigo mesmo. E é lindo, é maravilhoso. Realmente não tem muito o que falar além disso. Agora, a primeira BD Disney que eu li a edição da Minnie, O Segredo da Tia Miranda, que é escrita e desenhada por um cara chamado Kosei, ou Kosei, não sei como se pronuncia. E foi meu primeiro contato com uma BD Disney e, assim, eu gostei bastante. É uma história simples, bobinha para criança, mas muito bem feita, com desenhos muito bonitos desse Kosei, ou Kosei, né, como eu disse. E aqui vai contar então a história da Minnie e da Clarabella indo até a casa da tia dela, dessa tia Miranda, porque a tia dela se mudou e teria esquecido um objeto importante para trás, e é isso que a Minnie vai procurar. Só que no meio da história elas se envolvem com o Pé Grande e com o Bafo, querendo caçar então o Pé Grande para ganhar dinheiro. História bem bonita também. Gostei bastante e agora fiquei com vontade de ler mais dessas BD Disney. Agora entrando em super-herói. Mas antes, né, fora da Marvel e DC, eu li o Invencível volume 7. Esse volume chama 3 é Demais, escrito pelo Robert Kirkman e desenhado pelo Ryan Ottley. Mais um volume muito bom do Invencível. Não canso de elogiar esse quadrinho aqui. Outro dos quadrinhos que eu leio assim que chega, porque eu tô gostando demais. E tem um desenho muito bonito do Ryan Ottley. E esse volume, ao contrário do anterior, ele não é tão focado em ação. Ele vai ser mais focado no desenvolvimento do relacionamento entre o Invencível e a namorada dele, né, que é a Amber, e com a Eve Atômica também, porque o Mike... a gente vai descobrir aqui que a Eve Atômica sempre foi secretamente apaixonada pelo Mike, e o Mike começa a ter esses pensamentos, né, de com quem ele quer ficar. História bem bacana também, vai ter mais aprofundamento no irmão do Mike, que apareceu no volume anterior, que é o filho do pai dele com uma alienígena, mas volume muito, muito bacana também. Tô doido para que chegue o volume novo de Invencível logo. Agora vamos para Marvel. Da Marvel eu li 3 quadrinhos. Primeiro aqui começar com as mensais. Eu li o Fabulosos X-Men volume 3, né, que tem... Essa revista tem Fabulosos X-Men e X-Men. E o Fabulosos X-Men é escrito pela Gayle Simone, se não me engano, deixa eu achar aqui o nome. É escrita pela Gayle Simone com desenhos do David Marques. E Fabulosos X-Men tá muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Tô adorando isso aqui. Não é nada como as pessoas falavam que era um gibi meia boca. Eu, pelo menos, tô achando incrível. E aqui vai contar, então, a história desse outro grupo de mutantes que eles encontram e estão procurando ajuda porque eles estão sendo caçados. E tô doido pra ler a continuação pra ver onde isso vai dar. E X-Men mesmo é do Jed MacKay e do Ryan Stegman. E essa edição também é bem interessante, porque vai contar uma invasão do governo na nova base dos X-Men, né, que é uma fábrica abandonada no Alasca, enquanto o Ciclope está conversando com um cara do governo, que está tentando ameaçar ele. História bem interessante também, não é no nível do Fabulosos X-Men, mas estou gostando bastante. Agora eu li também Wolverine, volume 3. Wolverine está mais fraquinho. Tá? Wolverine tem roteiro do Saladin Ahmed e ilustração do Martin Coccolo. E tem desenhos lindos do Martin Coccolo. Aqui ainda vai seguir contando a história do Logan com o Wendigo, né, que ele está tentando meio que curar a fome do Wendigo, que é uma criança que infelizmente acabou virando o Wendigo. Mas vai mostrar também esse vilão, que eu esqueci o nome dele agora, mas que ele tá com poderes novos, porque o vilão que apareceu na primeira edição, que é um vilão envolvendo Adamantium, ele afetou esse cara e afetou essa outra mulher aqui também, que é do passado do Wolverine. E a gente vai ver então, aqui no final, que vai ter o Adamantino, que eu achei um nome terrível, mas enfim, eu tô ansioso para ver aonde isso vai dar.
E junto com o Wolverine, na mesma revista, tem X-Force, que é do Jeffrey Thorne e do Marcus To, que é, de longe, a revista mais fraca do universo mutante. Né? Não tô gostando dessa X-Force, já não tinha gostado da primeira edição, não gostei dessa segunda também. E aqui eles vão ter que lidar com um caso em Wakanda, porque uma pessoa teria usado então um aparelho para manipular as pessoas de Wakanda à vontade dele, né? A ideia é bacana, mas eu achei o desenvolvimento meio qualquer coisa. E para finalizar a Marvel, eu li Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, dessa coleção Marvel Essenciais, né? Escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Jay Lee. E essa edição é engraçada. Eu fiquei com vontade de comprar essa edição por causa de uma figurinha que mandam às vezes no grupo lá de membro, que é uma cena tenebrosa do Reed Richards. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu lembro até o número da página. Aqui. Olha isso. É muito feio essas caras que o Jay Lee desenha no Reed Richards. E tem várias. Olha só isso. Chega a ser engraçado de tão zoado. Mas essa história é interessante. É uma história curtinha, mas bem interessante. Como eu disse, escrito pelo Grant Morrison. Então a gente já espera um certo nível, né? E vai contar, então, uma manipulação que o Quarteto Fantástico está sofrendo pelo Doutor Destino. Né? E o Doutor Destino começa a derrotar herói por herói do Quarteto Fantástico. Primeiro ele derrota o Coisa, transformando ele em humano de novo. E depois ele meio que quebra o psicológico da Sue Storm, trazendo o Namor, porque o Namor é um antigo amor, digamos assim, da Sue, né? Então ela vai ficar meio abalada, porque a relação dela com o Reed também não tá das mais legais. E a gente vai ver, então, essa manipulação de herói por herói do Doutor Destino para tentar derrotar o Quarteto. História bem bacana, não é das melhores que eu já li do Quarteto, mas gostei bastante de ler. Eu não sei realmente se tem mais coisas do Grant Morrison à frente do Quarteto, mas fiquei interessado para conhecer mais. Agora, para finalizar, DC. Mas da DC eu também li bastante coisa e também vou começar aqui pelas mensais. E essas mensais, inclusive, vão ganhar vídeo em breve, que são as novas mensais da DC. Né? Começando aqui pela edição especial DC Sem Limites, que é uma edição flip-flop, inclusive, né? Que começa aqui e aqui. E quando chega no meio, você inverte a revista para ler e as duas terminam, então, no mesmo lugar. E isso acontece porque vai contar, então, a história do universo DC principal e do universo DC Absolute, né? Onde começa o DC Absolute. Então, vai ter toda essa história envolvendo o Darkseid. É muito legal. E isso vai ser importante também para as revistas do universo principal, como eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui é criada, então, uma nova Liga da Justiça, que é a Liga da Justiça Sem Limites, que basicamente é uma Liga da Justiça com todos os heróis da DC. E eles criam realmente uma fortaleza, assim, para impedir todo e qualquer crime. É bem interessante. O envolvimento do Gladiador Dourado também, que é um personagem que eu gosto. Achei bem legal. Inclusive, deixa eu pegar os artistas, né? A primeira edição, que é a parte da DC tradicional, tem o roteiro do Joshua Williamson e do Scott Snyder, com desenhos do Daniel Sampé, e a parte do universo Ultimate, o roteiro do Scott Snyder com o Joshua Williamson e desenhos do Wes Craig, também bem interessante. E a parte do universo Ultimate vai contar, então, como o Darkseid vai criar esse novo universo Ultimate. História bem interessante, gostei bastante e eu já tô doido para ler as histórias do universo Ultimate, que infelizmente eu ainda não li nenhuma, porque eu comprei pelo site da Panini, mas ainda não chegou. Agora as mensais, né? Eu li 4 mensais. A melhor delas, sem dúvida nenhuma, é Liga da Justiça Sem Limites, do Mark Waid e do Dan Mora. Isso aqui... Isso assim, é o auge de gibi de super-herói pra mim. Não é uma coisa que vai te fazer pensar e refletir, é só muito divertido, mas é o tipo de gibi de super-herói que eu gosto bastante. E a gente vai ver aqui o começo dessa nova Liga da Justiça. Li também Superman 1, que aqui na verdade não é
um de verdade, que vai ter Superman a partir do 19, que continua a fase do Joshua Williamson, que é uma fase que estavam falando muito bem e eu tenho bastante interesse de ler, e que também tem desenhos do Dan Mora, desenhos lindos, inclusive, do Dan Mora. Deixa eu achar uma página específica até. Aqui, olha que coisa linda. E, assim, eu não entendi direito o que estava acontecendo, né, porque eu não li o que veio antes, mas aqui a Lois Lane também tem poderes de Superman, e vai aparecer o vilão que vai ser bem importante para a história daqui para frente, mas não vou dar muito spoiler, mas gostei bastante. E aqui tem outras edições, né? Tem Action Comics 1082 e uma história Action Comics 1075, que é uma história curta, mas são histórias bem legais também. Uma delas vai mostrar o Superman tentando reabilitar um vilão, é bem interessante. E a história curta vai contar o chefe do Clarim Diário, né, que é o Perry White, tentando se tornar prefeito de Metrópolis. Bem legal isso aqui. Li também Mulher Maravilha e Flash 1, que também não é o número 1 de verdade. Aqui tem Mulher Maravilha 14 e Flash 14. Mas dá para ler a partir daqui sem problema. Mulher Maravilha tem roteiro do Tom King e desenho do Daniel Sampé. O desenho do Daniel Sampé é coisa de maluco. Ele desenhando a Mulher Maravilha é inacreditável. Assim, eu gosto muito, muito dele. E essa história vai contar a Diana, né, a Mulher Maravilha, lidando com a morte do namorado dela, que eu esqueci o nome agora, o cara que era do exército. Eu tô péssimo de memória hoje. Mas enfim, gostei bastante. E o Flash, deixa eu pegar os criadores. O Flash tem roteiro do Simon Spurrier e desenho do Vasco Gorgiev, que eu nunca tinha visto, mas tem um desenho bem bonito, que vai mostrar o Flash e a família dele indo para uma ilha de dinossauros, meio que tirando umas férias assim, é bem interessante. E a gente vai ver aqui as consequências da saga Poder Absoluto, né, que diversos heróis perderam os poderes, inclusive o Barry Allen, né, mas aqui tem o Flash Wally West como principal. Mas também bem bacana. E a pior mensal que eu li, dessas da DC pelo menos, é Lanterna Verde 1. E eu digo que é a pior porque eu não entendi o que está acontecendo, porque isso aqui sim é realmente continuação do que veio antes. Aqui tem Green Lantern Civil Corps Special 1. E, assim, não entendi nada realmente. Vai envolver um anel do Darkstar e um conselho galáctico que quer esse anel e está sendo comandado por um vilão, mas sem as pessoas saberem. Enfim, não entendi direito isso aqui. Talvez eu nem continue comprando o Lanterna Verde. Mas tem roteiro do Jeremy Adams e do Philip Kennedy Johnson com ilustrações do Salvador Larroca. E aqui eu acho que o desenho do Salvador Larroca tá bom. Normalmente falam muito mal dele, mas aqui eu achei bem legalzinho. Agora, saindo das mensais, eu li Asa Noturna, a fase do Tom Taylor, o volume 2. Mas esse volume 2 aqui é meio que um banho de água fria, porque ele para de contar a história do Tom Taylor para contar histórias que se passam ali durante o estado de medo. Mas, apesar disso, todo mundo falava muito mal desse volume 2, justamente por parar a história, mas eu gostei bastante, são histórias divertidas, né? Tem o roteiro do Tom Taylor e da Tiny Howard, ou do Tiny Howard, não sei para falar a verdade, e desenhos do Rob Rodrigues, Cian Torney, Daniel HDR, brasileiro, e Christian Dulce. O começo vai ser realmente contando o Lanterna Verde indo para Gotham para ajudar ali na questão que aconteceu durante o estado do medo, que foi meio que uma invasão alienígena, que eu também não sei direito o que aconteceu, porque eu não li essa fase, né? Eu sou muito ruim de acompanhar realmente fases de heróis, mas por essa edição realmente fiquei interessado em ler a saga principal, parece bem interessante. E vai seguir então algumas edições contando essa parte do estado do medo, vai ter uma história grande do Lanterna Verde junto com o Capuz Vermelho, porque alguém se passou pelo Capuz Vermelho para matar criminosos e até policiais, e o Asa Noturna vai se juntar ao Capuz Vermelho para livrar a cara dele. História bem bacana. E por fim tem uma edição que é um especial de Natal,
que é legal também, mas foi a história mais qualquer coisa, vai fazer meio que o conto de Natal do Charles Dickens com o Asa Noturna. Mas uma edição bem bacana. E agora, para finalizar realmente, tem 2 ônibus, os 2 ônibus da DC. Então, o primeiro deles aqui é o ônibus volume 1 do Arqueiro Verde do Mike Grell, uma das fases mais bem faladas do Arqueiro Verde, se não for a fase mais bem falada do Arqueiro Verde. E realmente eu gostei muito, muito disso aqui. Vai sair um vídeo bem em breve sobre ele. Começa com a minissérie clássica que é Os Caçadores, que é uma história bem famosa do personagem. Difícil mostrar um ônibus aqui para vocês. E depois entra a série mensal do Arqueiro Verde, que o Mike Grell tocou por 80 edições. E esse primeiro volume vai até o volume 20 da mensal, né? E a ideia, pelo menos, é a Panini encerrar toda essa fase do Arqueiro Verde em 4 ônibus, sendo que já saíram os 2 primeiros. Não vou falar muito mais sobre ele aqui, porque é difícil de manusear, e também porque em breve vai sair um vídeo sobre ele. E outro também, agora sim, o último quadrinho, que eu não vou falar tanto sobre, porque saiu um vídeo bem recentemente sobre ele, e foi um dos melhores quadrinhos que eu li nesse mês, foi o ônibus do Questão, o primeiro volume da fase do Dennis O'Neil e do Dennis Cowan. Isso aqui é incrível, 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 maravilhoso. Também um dos melhores gibis que eu li nesse ano de 2025. Já tem um vídeo bem completo do que eu achei dele, né? Um vlog de leitura com quase 50 minutos, se não me engano. Mas realmente gostei muito, muito disso aqui. E, assim, recomendo para todo mundo, realmente. Assim, para todo mundo maior de idade, porque apesar de ser um quadrinho super-herói, é um quadrinho para maior de 18 anos. Mas enfim, finalmente essas foram as minhas leituras do mês de outubro. 54 quadrinhos bem diferentes, bem variados, algumas coisas que eu gostei muito, algumas que eu não gostei, mas enfim, isso é normal, né? Mas deixa aí nos comentários o que você achou das minhas leituras, o que aqui você já leu, você gostou, você não gostou, qual foi o melhor quadrinho que você leu esse mês também, o pior quadrinho que você leu esse mês também, eu vou adorar saber. Enfim, deixa aí nos comentários. Caso você tenha ficado interessado em qualquer quadrinho que eu tenha mostrado aqui no vídeo, o que tiver disponível na Amazon vai ter o link de compra para eles aí embaixo. E entrando por meio desse link, comprando eles ou qualquer outra coisa, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas ajuda muito aqui o canal. E caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de vídeo e caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios e você pode conferir eles clicando no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.